versículo 1. Vamos ler? A minha Bíblia, ela diz assim, ó, se tiver um pouquinho diferente, não se preocupa não. Então, observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Repete comigo, 1000 anos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ok. Versículo 3. Lançou-o no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Repete comigo, 1000 anos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Olha só. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se apresentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo. Vou deixar para você agora, durante... Vamos lá, versículo 5. Quem não leu a Bíblia hoje está pagando a conta, hein? Vamos lá. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os... Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de... Para finalizar, quando se completaram os... Satanás será solto da sua prisão. Você nunca mais vai esquecer essa palavra 1000 anos. Fecha seus olhos aí. Espírito Santo, eu não sou nada sem a tua presença, nós não somos nada sem a tua presença. E aliás, Pai, o primeiro propósito de eu estar aqui, de qualquer um estar aqui, Pai, é a tua palavra. Pai, a Bíblia é inerrante, ela não erra, ela não tem falhas. Estão tentando procurar erros na palavra de Deus há séculos e séculos e não estão encontrando, porque ela é real, ela é viva, ela pode ter sido escrita há tanto tempo, mas fala conosco nos dias de hoje. Ela pode prever o futuro, mas ela ainda fala conosco nos dias de hoje. Ela é aplicável sobre a nossa vida. É caminhando com essa palavra que eu terei os meus caminhos iluminados. Por isso eu te peço, Pai, nos ensina nessa noite. Espírito Santo vai ter teatro aqui daqui a pouco, mas isso não é o intuito, Pai, principal. É a tua palavra, é só por ela que aqui estamos. Amém. Pode se sentar. Vamos lá. Pessoal, se você não veio nenhum dos 3 sábados, talvez você fique um pouco perdido. Se você veio todos os sábados, talvez você também esteja perdido, porque tem gente que só vem, né? Vem, mas aqui tá na lua, mas tudo bem. Mas e se você ver apenas 2, talvez você liga uma coisinha aí na outra, certo? Mas enfim, às vezes quando a gente prega, a gente começa a pregar, a gente tem que abrir mão muitas vezes de pregar talvez mensagens eloquentes, para pregar mensagens que ensinam. Quem não gosta daquele momento de fogo, onde Deus fala com a gente, mexe até com o nosso emocional, de forma fervorosa, estilo momento do louvor aqui. Eu no momento do louvor eu me rasgo, eu me entrego, fico daquele jeito. Mas eu sempre digo isso, quando a emoção do louvor passa, quando a emoção de uma oração forte feita sobre a nossa vida passa, a única coisa que resta sobre a nossa vida para que a gente possa escapar das armadilhas no mundo é um ensino. Então é necessário, às vezes, aprender, ensinar. E a ideia dessa série é isso. 3 episódios que tem uma sequência, que vão te ensinar um pouco, não tudo. Disse e repito, 3 dias aqui para falar sobre Apocalipse é muito pouco. Mas eu acredito que dê para você ter uma ideia daquilo que você vai passar ou não, como igreja
nessa ideia que a gente está pregando aqui. Então, eu vou te dar uma colher de chá se você não veio nos outros episódios, certinho? Vou fazer um resumão bem rápido, pra você não ficar perdidaço. Depois você dá umas estudadas aí. No primeiro episódio, a gente falou sobre a igreja arrebatada antes da grande tribulação. Por que a gente fala de uma igreja arrebatada antes da grande tribulação? Porque eu creio e acredito nisso piamente, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, vindo nessa ideia de uma interpretação chamada pré-milenismo. Eu falei aqui 3 teorias, 3 métodos que as pessoas geralmente usam para interpretar o livro do Apocalipse. E dentro dessa ideia de pré-milenismo é que nasce o famoso dispensacionalismo, ou seja, pré-tribulacionismo, antes da grande... antes da grande tribulação, tendo nós o arrebatamento, ok? Então é nessa ideia que a gente vai caminhar sobre ela. No primeiro episódio a gente falou sobre isso. No segundo episódio a gente entrou um pouco em algumas lições que a gente pode ter com a grande tribulação. A gente viu que existirá um reinado do anticristo de 7 anos, divididos em 2 partes. Nessa primeira manifestação dele, ele vai vir como alguém que aparentemente vai resolver os problemas da nação. E depois de 3 anos e meio, vai começar a governar de forma escancarada como um líder maligno, com muitas ideias políticas e até demoníacas, para destruir aqueles que aqui estarão, que não obedeceram os princípios da palavra de Deus. E nesse terceiro episódio, a gente vai falar sobre o milênio. Por isso que eu te fiz repetir 1000 anos, se eu não me engano, 7 vezes que você repetiu aqui, ou 6. Depois você conta lá, eu acho que são 6. Te fiz repetir essa palavra 1000 anos várias vezes. Nessa etapa do livro, que a gente dividiu em 3 etapas, a gente poderia falar da batalha do Armagedon, que vem antes do estabelecimento do milênio. A gente podia falar de juízo final, que vem depois do milênio. A gente podia falar do estado eterno, que será estabelecido depois que Deus julgar todos. Mas eu quis falar sobre o milênio. Como eu disse, é um assunto amplo, a gente tem que escolher uma ideia. Eu quero falar sobre esse milênio. O que é o milênio? O milênio vai acontecer após esses eventos dos 2 primeiros episódios, obviamente. E será um reinado de Cristo por 1000 anos na Terra. E eu quero trazer para você algumas características que pode aplicar sobre a nossa vida durante esses 1000 anos. Alex, mas é algo que vai acontecer no futuro. Mas a Bíblia, ela sempre é aplicável aos nossos dias hoje. Com uma ideia de algo que vai acontecer no futuro, a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida hoje, para a gente se preparar melhor ou já viver melhor, ok? É muito interessante a gente prestar atenção que a dificuldade que às vezes a gente tem do Apocalipse, não sei se você notou, em cada episódio eu estou te dando uma dica a respeito de quando você vai ler. Eu falei sobre simbologias numéricas, eu falei sobre passagens parentéticas, que parece que às vezes o Apocalipse troca de assunto de forma repentina, depois volta no assunto anterior. E uma ideia que às vezes as pessoas têm dificuldade no Apocalipse é que nele se desemboca todos os livros da Bíblia. Muita gente costuma relacionar Apocalipse apenas com o livro de Daniel, que é uma mentira. Sim, Daniel contém muitos eventos apocalípticos, mas a dificuldade que as pessoas encontram no livro do Apocalipse é porque nele se desemboca toda a Bíblia. Porque ele é um final feliz. Fala assim, ó, amém. É isso aí. Pessoal, então quero falar com vocês rapidamente, de forma reduzida, sobre 5 ideias aqui, 5 lições que esse tempo, que esse reinado milenar na Terra tem capacidade de nos trazer para os dias de hoje e para esses dias que virão. Mas antes, então vamos lá. Primeira coisa, a ausência da ação de Satanás. Vamos repetir? Ausência da ação de Satanás. No milênio, a ausência
da ação de Satanás será algo real, que nós vamos poder ver de forma tranquila e legítima. Sabe por quê? Porque nós lemos o texto, e o texto fica claro e deixa claro que Satanás será preso por 1000 anos. Então, no reinado de Cristo, no reinado nesse tempo estimado de 1000 anos, e um reino milenar, a ação de Satanás não estará na terra, porque ele está preso. E sabe o que é que eu aprendo muito aqui? Nós vamos aprender nesse tempo que nem tudo é o diabo que faz. Está vendo? Sabe por quê? Estou aplicando para os seus dias de hoje. Sabe por quê? Porque nem tudo é a ação de Satanás sobre a nossa vida. Os namoros que você escolhe de forma errada, pode ser que não seja a ação de Satanás, pode ser que seja você mesmo. As escolhas erradas que tantas vezes você faz, pode ser que não seja Satanás, pode ser que seja você mesmo. Porque nós que somos espirituais, e glória a Deus por isso, continuemos assim espirituais, porque temos que ser, mas nós temos a tendência de relacionar tudo ao inimigo, quando nós não temos capacidade de resolver o problema por nós mesmos. Aí a gente diz, é o diabo. Eu caí, eu me desviei, eu me afastei da igreja, porque eu não gosto dessa palavra desviei, acho muito feia. Quando eu me afastei da igreja, foi o Satanás que me tirou de lá. Ok, irmão, existiram sim investidas de Satanás para que você se afastasse, mas você tem uma parcela bem grande de culpa nisso, porque você quis. Nem tudo na nossa vida que acontece de ruim é o diabo. Não é. Então, para de relacionar todos os problemas que acontecem na sua vida ao diabo, porque pode ser que seja você mesmo o culpado. Alex, mas a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a nossa carne, mas contra os principados e potestades. Sim, tudo tem uma influência espiritual, mas guarda aí, ó, tudo tem uma influência espiritual, mas nada se move no espiritual quando eu não dou legalidade. O diabo entra na sua vida porque você dá brechas em determinadas áreas. Porque quando você não dá brecha, quando você está revestido pelo Espírito Santo, ele sempre chega na frente. Quando parece que o inimigo vai te pegar, o Espírito Santo chega na frente. Sabe por que eu digo isso? Porque todas as vezes que você toma uma escolha errada na sua vida, eu te dou a certeza que se você tem a presença de Deus, algum aviso de que aquilo era errado, você teve. Por mais que seja mínimo, mas alguma coisinha soprou na sua consciência assim, ó, não faz isso, cuidado, presta atenção. Então, áreas da nossa vida são derrubadas porque nós damos legalidade. Se não dermos legalidade, muitas escolhas erradas que nós fizemos serão reduzidas. No milênio, a ação de Satanás será reduzida de forma extraordinária, porque Cristo estará reinando, ele será rei reconhecido e terá que ser aceito por todos. Então, o cuidado de Deus, vou falar disso mais para frente, será de forma extrema até nesse sentido. Então vamos repetir aqui a primeira, vamos lá. Primeira coisa, que é característica no milênio, a ausência da ação de Satanás. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque se Cristo reina e prende Satanás, ele está ausente de investir sobre a vida daquele que Jesus escolheu reinar. Essa vida vai ser a sua vida, a minha vida, a nossa vida, se eu creio e quero acreditar. Ou pode ser que seja a vida dos seus filhos, netos, não sei. Que talvez você vai estar em um outro grupo, aquele que virá com Jesus. Isso também vai ser muito bom. Talvez você possa estar naquele outro grupo aqui também. Fala assim, misericórdia. Vai, 1, 2, 3. Meu Deus, eu não quero. Segunda coisa,
submissão a Jesus. Vamos repetir, 1, 2, 3 e... No milênio, a submissão a Jesus será algo palpável, algo estrondoso, porque Jesus virá para reinar entre nós. Alex, mas Jesus sempre foi rei. Jesus é rei. Sim, ele é rei, mas é como se no milênio esse nível de reinado e de operação de Jesus fosse maior sobre a nossa vida. Sabe por que existem algumas dispensações, e a última dispensação que a gente tem é a dispensação do milênio. Então isso aqui serão os últimos tempos, os últimos fatos a serem acontecidos, e Deus promete na sua palavra que Ele vai reinar de forma estrondosa. A submissão a Jesus vai ser algo palpável, porque todos vão conhecê-lo. No milênio não vamos mais pregar o conhecimento a respeito do que é Jesus, na maioria das vezes. No milênio ninguém vai ter que aceitar Jesus como um salvador, vão ter que aceitar Jesus como rei. No milênio ele não é, você não vai dizer, ei, eu conheço um Jesus que salva. Não, no milênio você vai dizer, eu conheço um Jesus que é rei, ele domina todas as coisas. Estou sendo rápido, eu vou ser rapidão, hein? Então, a submissão a Jesus vai ser algo muito forte. E quando a gente fala de submissão, é algo que se aplica para os nossos dias hoje, sim. Tanto a submissão a Deus, como a submissão aos nossos líderes. Falei isso aqui antes de iniciar aqui, quando eu passei para o pastor Luiz dar uma saudação no início. Nós perdemos isso. A nossa geração, ela não obedece mais. A nossa geração, ela quer fazer tudo, a minha, a sua geração, ela quer fazer tudo por si só, com seu próprio braço, sem buscar uma dica em alguém que já passou por lugares que você vai passar. Olha aqui, ó, eu nunca vi alguém chegar no topo, alguém ter sucesso, sem ter um mentor, sem ter alguém experiente, que passou por aquilo que ele passou, cuidando dele. Você precisa de uma referência. Você precisa de alguém que você possa olhar e dizer, eu quero seguir esse cara. Isso podem ser até mais de um. Podem ser em várias áreas. Porque tem gente que é bom em determinada área, mas talvez a outra pessoa é bom em outra área. Então vou dar um exemplo. Às vezes você conhece alguém que é bom para te aconselhar sobre a área sentimental. Ele já passou por etapas que você passou, você tem uma confusão em você, talvez, esse é um exemplo, sobre a área sentimental. Procura essa pessoa, faça dela o seu líder, seja humilde, peça conselhos, aprenda a ser submisso. A Bíblia mostra um exemplo, você tem que pegar, se não pegar, vai para o culto aqui, vai parar aqui a pregação, você tem que pegar. Lá em João capítulo 20, a gente tem um exemplo de submissão espetacular. A Bíblia diz que as mulheres, fica comigo. A Bíblia diz que as mulheres, o pessoal abriu o sepulcro, as mulheres viram que Jesus não estava mais lá, Jesus tinha ressuscitado. As mulheres foram correndo, foram avisar para os discípulos. Quando as mulheres avisam para os discípulos, os dois que saem correndo na frente estão no grupo dos íntimos de Jesus. Quem que são os íntimos de Jesus? Pedro, Tiago, João. Sai Pedro e João. Os dois saem correndo para ir ver aquele sepulcro vazio. Quando os dois saem correndo, a Bíblia diz que Pedro largou na frente. E Pedro era o líder da igreja. Pedro larga na frente. Eu imagino a vontade de Pedro. Meu Deus, ele disse que ia ressuscitar. E disseram que aquele sepulcro está vazio. Eu quero ir lá ver. Ele é o líder, ele corre. Imagina que Pedro está correndo, chorando ali. Se Pedro está chorando, imagina João. Porque quando eu penso em João, eu penso num cara chorão, molinho, sentimental. E a Bíblia diz que João sai correndo atrás de Pedro. No meio da corrida, o João ultrapassa Pedro. Sabe por quê? Porque João é mais jovem. João é novo, Pedro já é um senhor. Mas Pedro é o líder da igreja ainda. Aí João ultrapassa Pedro. Mas quando João chega na porta do sepulcro, João para na porta. E aí o Pedro chega atrasado.
E quem é que entrou primeiro no sepulcro? Pedro, que chegou atrasado, que é o líder da igreja. Aí depois João entra. João capítulo 20, a Bíblia diz isso. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Não importa se você está correndo mais que seu líder, se você está mais talvez inteligente que o seu líder, se você cresceu mais que seu líder, sua vida financeira está melhor que a do seu líder, seja submisso a ele, porque tem portas que quem tem que entrar primeiro é seu líder, não é você. Tem lugar que você, mas o meu líder está em pecado. Ele é seu líder. Se ele tiver algum problema, Deus vai tratar com ele. Eu falo de mim, eu não estou me gabando não, quem me conhece sabe disso. Cara, desde que eu entrei aqui na igreja, sério, eu tive líderes ótimos, eu tive líderes ruins também. Estou falando só de jovem não, que eu fiz de tudo, eu tive líder de tudo. É líder de cela, líder de jovem, líder de louvor, eu tive líder de tudo quanto é coisa. Cara, diante de Deus, eu estou falando isso no altar, eu nunca desrespeitei meus líderes, cara. Eu nunca achei que eu sabia mais que o cara. E o interessante é que algumas vezes eu cheguei a pensar que talvez eu sabia mais. Começou a passar pelo meu pensamento. Aí sabe o que Deus fez? Falou assim, não, então vai lá então. Fica lá de líder bonitão. Porque sentado é muito fácil falar, não, se fosse eu ia fazer assim, punha aquele tamborzinho ali pro lado. E 150 jovens, 2 meses, bombando, quebrando tudo. Vem cá. Te convido. Não é tão simples assim não. Falta na nossa geração essa submissão. Seja seu líder quem for. Não estou falando isso aqui para puxar a mala para mim não, gente. Porque você tem líderes, tem gente aqui de outra igreja que tem líderes, tem pastores. E até porque, quero frisar muito bem, seu pastor não sou eu. Seu pastor é aquele homem que estava aqui, ó. Seu pastor é o Luiz Libério. A gente ama pessoas que não têm história, a gente segue pessoas que não têm história nenhuma. A gente segue pessoas que não derramaram nada pelo Evangelho. E é errado seguir essas pessoas, essa galera nova que está chegando. Não, tem caras muito bons. Tem caras que são muito, muito sérios naquilo que fazem. Tem sim. Mas a gente nunca pode perder esse equilíbrio, cara. Preste atenção em quem começou uma obra nos lugares onde você está, seja ela em qual for. Quem é que te ensinou sua profissão? Quem é que te ensinou talvez tocar um instrumento? Seja grato. A palavra é essa, gratidão a todo mundo que abriu um caminho que sozinho você nunca iria abrir. Porque João não entrou antes de Pedro naquele sepulcro só porque ele corria mais que João, mais que Pedro. Não. Ele esperou na porta do sepulcro Pedro entrar. Porque João era submisso. Ok? Então vamos lá. Segunda coisa, submissão a Jesus. Vamos repetir? 1, 2, 3 e... No reino milenar, a submissão a Jesus vai ser algo palpável. E eu dou glória a Deus por isso. Terceira coisa, vamos lá. Reconhecimento. Vamos lá? 1, 2, 3 e... No milênio, o reconhecimento daqueles que fizeram a obra vai ser estancado. O que o texto que a gente leu, o que ele disse? Que ele viu aqueles que passaram como mártires perto do trono. Então o reconhecimento daquele que cumpriu um chamado de forma excelente vai ser algo muito grande. Alex, quem cumpre um chamado, quem faz a obra vai ter privilégios não, mas reconhecimento a mais do que aqueles que não fazem, sim. Isso eu te garanto com toda certeza. Alex, então eu tenho que ser pastor? Não. Mas a questão é que você tem que entender por
porque Deus te colocou nesse lugar, cara. Um chamado, guarda isso aqui, ó. Um chamado não é quando todas as portas estão fechadas e eu corro para a porta do ministério que está aberta. Porque a gente tem essa mania, a gente trata o nosso ministério assim. Eu vou fazer tudo primeiro que eu tenho que fazer, aí no final, aí eu vou lá, vou trabalhar um pouquinho ali na obra. Guarda isso, um chamado não é observar todas as portas, todas as oportunidades abertas, todas as portas fechadas e apenas a porta do ministério aberta. Pelo contrário, ter um chamado, cara, ter um chamado é ver todas as portas abertas, todas as chances abertas. Você diz, mas que todas estão abertas, eu vou cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Porque, sabe como que a gente tem o famoso o ministério bico? Quem já fez um bico? Sabe o que é um bico? Um bico é quando talvez ou você está trabalhando, você tem um serviço, carteira assinada, ou você tem sua empresa, ou senão você não está trabalhando, aí o cara te chama para fazer um bico. Falou, vamos ali, você me ajuda ali de servente, um dia eu te dou R$70. Aí eu, não, vamos lá, vou fazer esse biquinho aqui no sábado, ganhar um dinheirinho a mais. Tem gente que tem um ministério bico. Encosta aí no cara do seu lado aí, fala assim, vai, chacoalha aí, vai, só com o cotovelo, gente. Seu ministério é bico? Fala aí para ele. Meu irmão, para de tratar seu ministério como bico. Seu ministério é prioridade. Alex, então eu tenho que deixar de fazer tudo. Não sei, se Deus te chamou para ser dentista, médico, advogado, não sei, qualquer coisa, você está estudando, adapta no seu trabalho, no seu ministério. Tem uma porta lá para você fazer algo, eu te garanto. Sabe por quê? Porque quem tem chamado, em todo lugar que ele pisa, vira púlpito. Quem tem ministério, todo lugar que ele pisa, vira púlpito. Uma vez eu mudei de trabalho, trabalhava numa fábrica de costura e mudei para trabalhar numa outra. Aí quando eu cheguei lá, olha só, gente, o ministério ele te procura, o chamado de caça. Ele te caça. Aí quando eu entrei lá, eu conheci um irmão que trabalhava numa máquina do meu lado, homem de Deus, ele é de outra igreja. Aí ele falou assim para mim, cara, você é evangélico, né? De cara. Eu falei, sou. Aí ele, na quinta-feira aqui, tem uns 20 dias que a gente parou, e a gente fazia aqui 15 minutos aqui de célula, tipo uma célula, fazia um louvor, uma palavrinha de 10 minutos, uma canção, fazia uma oração, mas aí ficou só eu que prego, eu pregava toda quinta só eu, o pessoal aqui da fábrica começou a achar que estava muito chato, começou a criticar com o patrão cortou. Aí eu olhei no rapaz e falei, agora. Falei, vamos voltar, ué. Prego também. Hoje a gente prega lá toda quinta-feira, 15 minutos. Aí agora esse rapaz saiu. Eu tô lá. A gente está pregando lá. Ter um chamado é transformar os lugares onde você vai em púlpito. Não um púlpito que precisa falar. A Loruama pregou aqui uma vez, ela disse uma frase que eu guardei. Ela disse assim, talvez o último lugar que Deus quer que você pregue é no púlpito. E é uma verdade. Agostinho, um pai da igreja, certa vez ele foi convidado para pregar em um lugar. Aí, ele chamou um discípulo seu. Aí ele chamou esse discípulo, eles foram para essa determinada cidade. Ele disse, eu vou pregar em uma cidade, você vai comigo. Eu te dar umas dicas lá, para você ir aprendendo. Aí o rapaz foi todo feliz. Como é bom, né, quando o pastor da gente, ou alguém que a gente admira, assim, a gente tem vontade de ser igual e tal, chama a gente para fazer alguma coisa, a gente vai todo engomadinho, né? Falando só de pastor, não, em todas as áreas, a gente vai todo engomadinho, feliz. Vou andar com o cara ali, nossa, bacana. Fica observando. Aí esse jovem foi com o Agostinho. Aí eles foram e deram uma volta, andaram até na cidade, andaram. E aí depois ele voltou para o lugar, não me lembro se era um ponto de ônibus, para um lugar onde ele iria voltar para a cidade. Ele falou assim, agora a gente vai embora. Aí o jovem falou, mas você não ia pregar aqui? Você não me chamou para pregar? Estou esperando, né?
Aí ele falou, cara, a gente andou a cidade toda, sendo pessoas educadas, a gente andou a cidade toda, cumprimentando as pessoas, a gente andou a cidade toda, sem menosprezar aqueles que são minoria, a gente andou a cidade toda, sem precisar abrir a boca, mas com a palavra de Deus estancada no nosso rosto, porque não precisa falar para pregar. Quando a gente fala de chamado, às vezes a gente pensa em querer ser reconhecido, e o tópico é reconhecimento. E eu me lembro de um apóstolo, que talvez você não se lembra dele. Eu preguei sobre ele no retiro. Teve uns meninos lá no retiro que falou para mim, não conhecia ele. É o Matias. A história diz lá em Atos capítulo 1, que quando Judas passou por todos aqueles problemas, Judas o traidor, eles tiveram que colocar outro apóstolo para substituir Judas, porque teriam que ser 12 apóstolos. Aí lá no capítulo 1 do livro de Atos, Pedro se levanta e fala, vamos escolher outro apóstolo, só que tem algumas condições. E uma dessas condições que eu quero frisar aqui, ele diz assim, esse cara, para ser dos nossos, ele tem que ter andado com Jesus, igual nós. Porque com Jesus não andou só 12 pessoas, a Bíblia cita 12 pessoas, mas tinham outros. Jesus tinha vários seguidores. Ele tem que ter andado com a gente, senão não tem como ele ser apóstolo. E aí surgiram 2 candidatos, e aí quem é que foi substituir Judas? Matias. Agora a pergunta é, quem já leu os evangelhos aqui? Pelo menos um dos evangelhos, Mateus, Lucas, João e Marcos. Você já leu? Você já viu o nome de Matias lá? Mas espera aí, mas para ser apóstolo não tinha que ter andado com Jesus? Tinha, mas o nome de Matias não está em nenhum dos episódios narrados na biografia de Jesus, nos evangelhos. Então quer dizer que Matias andou com Jesus sem ser reconhecido. Mas, vou mais longe, talvez, pode ser que Matias viu Judas roubar o dinheiro, que Judas era o tesoureiro. E naquela discussão que os discípulos fizeram, quem é o maior? Matias estava lá, sem falar isso na Bíblia, eu te afirmo com toda certeza, se tem um homem que andou com Jesus, que naquela discussão não disse assim, eu sou o maior, foi Matias. Ele andou com Jesus sem precisar que o nome dele fosse citado. Talvez você está aí, está pensando, meu líder não me vê, meu pastor não me vê, a oportunidade não vem, eu não faço a diferença. Meu irmão, você está andando igual Matias, escondido, mas quem precisa te ver, já te viu. A gente viu aqui no episódio 1 que os olhos dele são como chamas de fogo. Isso representa que ele vê todas as coisas, ele está te vendo. E aí talvez você pense assim, cara, mas aquele cara está no altar ali em pecado. E eu faço tudo certinho, estou aqui, ninguém me reconhece. Ele está te vendo, a hora chega para aquele que obedece o princípio. Talvez você é um Matias, cara. Mas continua assim, andando com Jesus, mesmo sem seu nome ser citado. Mesmo sem seu nome talvez ser mencionado no YouTube, no Instagram. Quer descobrir seu chamado, cara? Faz o seguinte, a gente passar para o próximo tópico, que é o penúltimo. Quer descobrir seu chamado? Se afasta daquilo que você acha que é seu chamado. Vou repetir. Se existe um conflito dentro do coração da nossa geração, eu passei por ele, a descobrir qual é o meu chamado. Eu ficava me perguntando todo dia, meu Deus, nossa, me chama para alguma coisa, pelo amor de Deus. Vigília, campanha, fazer tudo. Mas se você quiser descobrir mesmo o seu chamado, se afasta. Fica longe daquilo que você acha que é. Se você conseguir ficar longe daquilo que você acha que é seu chamado, ele nunca foi seu chamado.
Vou repetir para você guardar. Vamos para o próximo. A maneira para descobrir seu chamado é se afastar daquilo que você pensa que é seu chamado. Porque se você conseguir ficar afastado daquilo que você pensa que é seu chamado, ele nunca foi seu chamado. Guarda isso aí. Aquilo que você faz na igreja, que você pensa que é seu chamado, aquilo que você faz na rua, que você pensa que é seu chamado, mas aí você fica 3 meses sem fazer, depois você volta a fazer, nunca foi seu chamado. Não é. Não é, cara, eu te afirmo com toda certeza. Você não vai conseguir ficar longe do seu chamado quando você descobrir ele, te garanto. Então vamos lá. 3, reconhecimento. Vamos lá, 1, 2, 3 e... 4, unidade. Como a gente precisa disso? No milênio, vai existir uma unidade sobrenatural. Porque as pessoas vão compactuar as mesmas ideias. As pessoas vão compactar as mesmas ideias de que Jesus reina, que Ele é o rei, que as instruções dadas são as dele. Então a unidade vai ser algo perceptível no nosso meio. A gente vai ser mais unido, muito mais. Sabe, porque nós não vai ter esquerda, direita. O povo briga muito por causa disso, né? Na política não vai ter esquerda e direita, na teologia não vai ter Calvino e Armínio. A gente vai se unir, porque esse governo vai ser literal, de forma que ele vai encher o nosso coração, vai encharcar a gente desse conhecimento. A Bíblia diz que a Bíblia diz em Isaías que o conhecimento de Deus nesse tempo vai ser estrondoso. A facilidade de falar de Jesus vai ser algo espetacular. Ele está reinando sobre a terra de forma sobrenatural. E como a gente precisa de unidade nos nossos dias, não é? Como a gente precisa aprender a lutar a luta do outro. Como a gente precisa aprender a correr uma corrida e entender que o troféu não vai ser a gente que vai levantar. Eu prego a mensagem que eu mais gosto de pregar na minha vida. Deus me falou sobre isso. Em Números, capítulo 32, sobre unidade, sobre as tribos. Eu amo falar isso. Eu queria falar muito aqui, não vai dar tempo. A gente precisa disso. A gente precisa aprender que tem corrida que a gente corre, mas não é a gente que vence. E olha como um tópico se encaixa no outro. Submissão também é isso. Cara, você vai correr para o culto de jovem dar certo, talvez você não vai ser reconhecido não, mas você correu para dar certo. Cara, você vai correr para que a sua célula dê certo, e talvez você não vai ser reconhecido não, mas você correu, você participou. De vez em quando as pessoas vão até te esnobar. Você não vai levantar o troféu sempre, mas você pode ajudar aquele que está levantando. Nós precisamos de unidade. Nós precisamos nos alegrar com a vitória do outro. E a gente faz ao contrário, não é muitas vezes. Fulano, passou na faculdade de psicologia, passou no federal. Aí vem outro falar, mas também, né? De vez tentou, não é possível. Até eu passava. O menino passou no teste para ser jogador de futebol. Ei, joga nada. Via jogando já, fraquinho. O canal no YouTube deu 1000 visualizações em um dia. E próximo, só o primeiro. O primeiro dá muito mesmo, depois vai caindo, viu? Assim mesmo. O menino ganha um monte de seguidor no Instagram porque postou um negócio bacana. Aí vem o outro e fala, lógico, ele segue um monte lá para seguir de volta, depois deixa de seguir. Você acha que eu sou bobo? Eu sei. Quem riu é porque faz isso. A gente precisa de unidade. Olha aqui, ó. A gente precisa começar a aprender a correr a corrida com o outro. Falar para ele, cara, você quer isso? Eu vou correr com você, eu vou te ajudar. Deixa eu te falar uma verdade. Tem gente que não nasceu para levantar troféu, não. Infelizmente. Talvez aqui no nosso meio, talvez entre nós, tem alguém aqui que não nasceu para ser o principal. Você vai ter que aprender a ser coadjuvante, sim.
Porque talvez você foi chamado para isso. Porque sem coadjuvante não existe principal. O coadjuvante precisa trabalhar para que o principal exista. O problema é que os nossos dias, eles pedem reconhecimento de forma estrondosa. E a gente não suporta querer ser apenas mais um. A gente quer ser a última Coca-Cola deserta, a última bolacha do pacote. Ou a primeira, né? Então vamos lá. Unidade. Repete aí comigo, 1, 2, 3 e... Gente, que vontade de falar da mensagem das tribos, né? Vamos por cima. Cuidado de Deus. Vamos lá, vamos repetir? 1, 2, 3 e... No último episódio eu falei que na grande tribulação a misericórdia de Deus estaria presente. Mas aqui o cuidado de Deus, de forma extrema. Porque Deus cuida de nós, sim. Deus cuida de nós. Mas no milênio, esse cuidado vai ser extremo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem ciúme de você. A Bíblia diz que Ele tem ciúme. É como se no milênio Ele fosse te observar com mais cautela. Porque, aliás, no milênio Ele vai ter certeza que você venceu. Ele vai ter certeza que você foi fiel a Ele. E como é bom, por exemplo, a gente que está na frente, a gente faz um discípulo e a gente vê o cara batizando. Que legal, cara, você acompanhar o menino ali aos pouquinhos, quando você vê o menino se batizando, você vê a pessoa querendo ler a Bíblia, você vê o cara querendo fazer uma faculdade, sendo que foi você que deu um conselho para ele, isso é muito bom. Imagina Deus te vendo, aí você quer cuidar daquela pessoa devagarzinho, você fala, não, eu tenho que honrar ela, eu tenho que cuidar dela, porque acompanhei ela desde o início, quero olhar de pertinho, quero ver ela crescer. Agora imagina Deus sabendo que você suportou e passou por tanta coisa. Cara, como é que Ele vai cuidar de você, imagina? Posso chamar isso de mimo de Deus. Deus vai te mimar. Você só não pode ficar mimado, mas Deus vai te mimar. O cuidado de Deus vai ser extremo no milênio. Deus vai te observar de perto. Imagina você sendo observado por Deus de forma mais ativa. Porque hoje a gente é sim observado por Deus em tudo que a gente faz, mas o problema é que nós não observamos Deus. Mas no milênio não, porque se Ele estabelece um reinado onde Ele comanda tudo e todas as coisas estão através da palavra e da vontade dEle, entender que é Ele que está cuidando de nós é algo mais perceptível, é mais palpável. No milênio é como se as coisas acontecessem, aqueles cuidados que às vezes acontecem na sua vida, você nem lembra que foi Deus, é como se as coisas acontecessem e você dissesse, nossa, foi Deus que cuidou de mim aqui agora. Quero convidar os meninos aqui do louvor, para a gente ir encerrando. Sabe o que é que o milênio nos traz? Guarda isso aqui, guarda essa frase, ó. Sabe o que é que o milênio nos traz? O milênio nos mostra que existe feliz para sempre. Quem já viu essa história em filmezinho de princesa? E viveram felizes para sempre. Mentira! Filmezinho romântico. Quem já viu? E aí cabe o casalzinho junto. Viveram felizes para sempre. Mentira! O namoradinho que você está arrumando agora não vai te dar um feliz para sempre, não. A sua mãe te ajudando não vai te dar um feliz para sempre, não. Mas com Jesus existe feliz para sempre. Olha aqui, para finalizar, vamos lá. Você vai entender daqui a pouco isso. O estabelecimento do milênio é a resposta de uma oração que a gente vive fazendo por aqui. É a resposta de um louvor
que a gente vive cantando por aqui. A gente não canta aquele louvor, venha o teu reino.